Boa tarde aí, galera do sétimo ano B. Hoje, dia 1º de dezembro, vamos aí à conclusão do nosso capítulo 16, finalizando o nosso ano aí, né, galerinha? Depois, na quinta-feira, já iniciamos as nossas atividades avaliativas. Então, vou direto com vocês ali na página 56. Está entrando aluno agora. Deixa eu só aguardar a entrada de aluno aqui. João Pedro Fabiano, página 56, capítulo 16, Antônio. Vai me escutar agora. Antônio, página 56, capítulo 16. Já iniciei a gravação, então vamos que vamos aí. Tudo bem, sim, João Pedro? Vamos que vamos lá, galera. Página 56, conclusão aí do capítulo 16, para a gente finalizar aí hoje a última aula antes das atividades avaliativas referentes às ciências aí, que serão na quinta-feira. Serão as primeiras atividades avaliativas do bimestre aí, encerrando, hein? Começando comigo aí na quinta-feira. Então, vamos lá, compartilhar na página 56 aí, sem mais delongas. Capítulo 16, ele tem o título A Agitada Superfície da Terra. Tem ali na página 46 uma pesquisa para vocês fazerem a respeito dos maiores terremotos ocorridos na face da Terra. Para vocês listarem, se não me engano, 10. Deixa eu ver aqui, são 10 mesmo. São os 10 maiores tremores aí, né? Identificando os 10 maiores tremores que já ocorreram aí. Tem um que é de 1846, se eu não me engano, que aconteceu no Alasca. Foi de magnitude 9,9, mas era numa área do Alasca, de uma região inóspita, ou seja, não habitada. Então, não teve danos estruturais. Mas existiram outros grandes terremotos que aconteceram aí na superfície da Terra, onde milhares e milhares de pessoas foram afetadas, vidas foram perdidas e houve um prejuízo material muito grande. Teve cidades aí que foram totalmente devastadas. Então, é uma pesquisa interessante para vocês conseguirem entender a magnitude dos terremotos aí que acontecem no nosso planeta. Por quê? Porque a nossa superfície ela está em constante movimento. Então, vamos aqui ampliar um pouquinho as questões finais do capítulo 16. Em cima disso aí, eu vou explicando para vocês. Qualquer dúvida, João Pedro Fabiano e o Antônio Abreu, que estão em aula agora comigo, podem abrir o chat, perguntar pelo chat, ou até mesmo abrir o microfone de vocês na liberdade de fazer as perguntas, tá? Vou só enquadrar aqui. Só um momentinho. Eu vi que tem alguma pergunta no chat, a hora que abrir eu vejo aí e respondo, tá? Ele está devagar aqui para mim. Classifica as afirmativas a seguir como verdadeiras ou falsas. Todos os vulcões se localizam nas áreas de limites entre placas tectônicas falsas, né? Nós temos aí também que existem localizados aí em pontos mais quentes aí da litosfera, né? A letra B. A erupção de um vulcão pode causar um terremoto? Verdadeiro, tá? Por causa da pressão para expelir a lava. Então, isso pode ocasionar tremores, sim. A erupção de um vulcão libera lava, cinzas e gases? Verdadeiro. O Brasil possui apenas vulcões inativos? Verdadeiro. E os vulcões existem apenas nos continentes? Não, porque também tem aí vulcões no fundo dos oceanos, tá? Então, aí, quanto à parte de vulcões, nossa, eu não sabia que existia vulcões no Brasil. Todos os vulcões existentes no território brasileiro são inativos. Há milhares e milhares de anos não possuem nenhum tipo de atividade. Mas são monitorados, professora? São monitorados esses vulcões, mas são inativos. Mas mesmo assim eles são monitorados. Os vulcões inativos, eles tendem, em algum momento da sua vida aí, né, tem a tendência, né, de voltar à ativa. Então, por ter esta tendência, dependendo da região, a gente já ouviu aí de vulcões que estavam há alguns anos inativos voltarem a expelir lava, gases e cinzas em um determinado
momento, porque depende da região que eles estão. No Brasil é muito difícil, porque nós não temos aí placas, né, em grandes movimentos, ou seja, nós não temos tremores que podem influenciar, sim, na erupção vulcânica, então isso facilita. Ele não está abrindo, deixa eu compartilhar. Ignora o extra, como assim? Ignorar o quê? O extra, tá? Como que surgem os vulcões? Os vulcões, eles são aí, surgem através de cadeias, a formação de cadeias montanhosas também, tá, Antônio? Então, a formação de vulcões, ela é um pouco aí, existem algumas incógnitas que não são, algumas perguntas, vou dizer assim, né, que não são respondidas. Então, como são primórdios do planeta Terra, algumas respostas frente à formação vulcânica ainda tem aí em xeque a ciência. Então, eles falam aí que seria do encontro, igual você colocou, sim, de placas tectônicas, mas como não existem apenas, né, vulcões nos limites das placas tectônicas, eles têm aí a constatação de que esses vulcões podem estar em lugares onde a parte da pressão atmosférica faz com que haja aí a necessidade de expelir lavas, né, dependendo da pressão do centro da Terra. Então, pode ter aí algumas dessas variáveis para a formação vulcânica, tá? Ali, a número 2 fala, como os cientistas verificam as atividades vulcânicas, né, vulcânicas de um vulcão? Eles analisam a temperatura e o monitoramento de erupções vulcânicas, a liberação de gases e os abalos sísmicos de uma região. Existem alguns relatos de alguns vulcões, né, foram formados após abalos sísmicos, tanto no fundo do oceano, como no limite de placas, também como localizado em locais que não tem limite de placa. Então, alguns dos vulcões surgiram desta forma também, tá? Ali na número 1 do Explore Seus Conhecimentos, está falando assim, o movimento das placas tectônicas é responsável pelo surgimento de algumas cordilheiras, como no caso das Cordilheiras dos Andes, localizada na América do Sul, que é uma das maiores cordilheiras do mundo. Veja no esquema a seguir como sua formação ocorreu. Uma placa sobressaiu a outra, né, elevando, fazendo a formação assim das Cordilheiras dos Andes. Esse movimento é conhecido como movimento convergente. Uma placa vai convergir com a outra e uma vai sobressair, formando assim as cordilheiras. Tá? Deixa eu ver se a resposta está aqui. Olha lá, ele pergunta até, ó, qual é o tipo de movimento entre as duas placas tectônicas na representação, né? Na representada, é um movimento convergente. A região da cordilheira, página 56 aí, para quem entrou agora. Boa tarde. Então, a região da cordilheira e suas proximidades devem apresentar uma frequência alta ou baixa de terremotos. Tem uma alta frequência de terremotos, tá? Por quê? Porque aí é uma região considerada instável, com instabilidade geológica. As cordilheiras, né, em qualquer lugar do mundo que tenha a presença de cordilheiras, é uma área de instabilidade, porque elas ficam no limite de placas, sim, são constatadas. Então, são áreas com instabilidade geológica, que falam, né? Os grandes blocos de rochas estão submetidos a tensões pelo encontro das placas tectônicas, o que gera uma ruptura e, como consequência, terremotos. Então, nesses lugares são frequentes tremores de terra, sim, tá? Por causa da alta frequência de terremotos aí. Então, é uma região de instabilidade, tanto que a gente vê muitos relatos de tremores ao longo do ano ali na Cordilheira dos Andes. Quem consegue acompanhar esse tipo de notícia, né? A número 2, deixa eu ler aqui, está o quadro em cima de vocês, da pergunta, está falando assim. Veja no mapa da América do Sul ao lado a localização da Cordilheira dos Andes. Ali ao lado está mostrando todinha a área da Cordilheira dos Andes. As placas tectônicas envolvidas na formação da Cordilheira dos Andes são a Nazca e a Sul-Americana, que é onde o Brasil pertence. Prof, mas se tem ali a Cordilheira dos Andes, quer dizer que o Brasil vai ter tremores? Agora a gente tem visto relatos, né,
de tremores ali na região, da região sudeste, já foi sentido, lá no Acre já foi sentido tremores. Ali a gente tem relato em Santa Catarina, Rio Grande do Sul também, Paraná, alguns relatos de tremores que aconteceram nesses últimos 5 anos. São movimentos atípicos, podem estar sendo registrados como movimentos atípicos, mas não quer dizer que esses tremores aconteçam, né, como pico, o seu ponto de início no Brasil. As ondas, elas vão se propagando sobre a litosfera e vai chegando, e, consequentemente, chegou aqui no Brasil algumas dessas, né, ondas sísmicas que foram aí registradas pelos sismógrafos naquele tempo que foi feito aí esse abalo sísmico. Eu não lembro direitinho as datas, meses e anos de aconteceu. Se eu não me engano, ano passado teve um tremor em Santa Catarina. Fraco, mas foi registrado no Acre também. Tá? Deixa eu ampliar aqui. Explique qual a relação entre terremotos e vulcões. Depois a letra B, ele fala assim, o movimento das placas tectônicas e os terremotos, e o movimento das placas tectônicas e os maremotos. A gente tem aí dos terremotos e vulcões. Qual que é a relação? Os terremotos e os vulcões são consequência de acomodação da crosta terrestre, ou seja, das placas tectônicas. Em algum momento elas precisam se acomodar, elas se movimentam, elas estão em constante movimento. Tá? Eles podem ser naturalmente provocados nos dois sentidos. Um terremoto pode provocar uma ruptura que leva ao surgimento de um vulcão, tá? E assim como um vulcão pode gerar um terremoto. Então, os dois estão aí bem interligados em sua relação, tá? Agora, qual que é a relação que existe entre o movimento das placas tectônicas e terremotos? O movimento das placas tectônicas causa terremotos na superfície terrestre e esses movimentos, principalmente o convergente, que bate um para o outro e o outro sobressai, tá? E o transcorrente, que é o que vai batendo nesse sentido, tá? Produzem falhas geológicas que liberam grande quantidade de energia, a qual se propaga na forma de sismo, que são as ondas que são sentidas sobre a crosta terrestre. E essas ondas, elas podem se propagar por quilômetros e quilômetros, gente, tá? Por isso que pode, em algum momento, quando há um tremor lá na Cordilheira dos Andes, que está a milhares de quilômetros do Brasil, a gente pode sentir aqui, em alguma parte do nosso território. Não é que o Brasil inteiro vai sentir essas ondas sísmicas. Não, tá? Em algum momento, em alguma parte, esses tremores. Quanto mais longe do pico do terremoto, mais branda serão essas ondas sísmicas. Então, vai diminuindo a sua velocidade de propagação também. Tá? Movimento das placas tectônicas e os maremotos. Então, terremoto é na terra, maremoto é no mar. Só para distinguir aí, tá? Da mesma forma que o movimento das placas causa terremotos, quando acontece no fundo, né, dos oceanos, causa os maremotos, pois desloca grande massa de água. Então, quando há esse abalo sísmico no fundo do oceano, é que causa aí os maremotos, provocando aí as famosas tsunamis, né? Onde uma das maiores tsunamis ocorreram ali na área das Filipinas e uma outra muito grande aconteceu ali na área do Japão, mais precisamente ali em Fukushima, que foi quando teve o desastre nuclear. De tempos em tempos são divulgadas notícias como essas. Terremotos deixam mortos e feridos nas Filipinas. Aí, Filipinas. 5 pessoas morreram e 70 ficaram feridas. A intensidade foi de 6,6 na escala Richter, né, que é a escala que mede a intensidade dos terremotos, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos. O tremor afetou edifícios, casas, né, e escolas. Em qual lugar do planeta há a maior frequência de abalos sísmicos? É muito, assim, maior frequência. A gente tem uma frequência muito grande de abalos sísmicos aqui no Equador, por exemplo, né? Aqui na região do Equador, a gente tem uma grande quantidade de abalos sísmicos registrados. Uma outra região é a Filipinas, ela é constantemente
né, afetada aí por abalos sísmicos, mas não tem uma assim que se sobressai sobre a outra, porque eles não classificam assim, essa região, ela tem, ela, eles classificam da forma que eu vou falar agora. Ela tem um grande potencial para abalo sísmico, não é que seja maior, tá? Porque depende de como e qual é a escala aí dessa região é tremores de 4,4, aqui é nos Estados Unidos a gente tem regiões ali que são afetadas com grandes tremores de terra, por exemplo, a Califórnia é um dos estados ali dos Estados Unidos que é bem frequência, sim, a gente pode falar que acontece 2, 3 por ano, ou às vezes 1 por ano, depende muito da atividade da crosta terrestre, que ela é ainda uma incógnita por cientistas, né? Por mais que seja monitorado, tem coleta de dados, eles não conseguem entender a fundo como que acontece e em qual frequência. Não existe uma frequência, que nem a gente fala assim, existe uma frequência de chuva. Lá, de novembro a março, a gente tem uma frequência de chuvas. Não tem isso para terremoto, porque o movimento, as intempéries que influenciam o movimento da crosta terrestre são muito variáveis, né? Então, pode passar um ano aí que não teve nenhum abalo sísmico ou abalo sísmico de baixa frequência, que não causou risco, né? Então, assim, não existe uma região tão assim. Com certeza, o movimento é totalmente imprevisível, Antônio. A gente não tem, é monitorado, mas são movimentos imprevisíveis. É a natureza. A natureza, ela é imprevisível. A gente não tem como prever um maremoto ou um terremoto. São coisas que são aí, vêm da natureza. Tudo que vem da natureza causa imprevisibilidade em seus dados. Quando causa imprevisibilidade nos dados, quer dizer que não é previsto. Então, boa professora, mas a gente tem aí uma previsão de vulcões, de vulcões ativos, mas são coisas da natureza. Quando é a mãe natureza que dita as regras, o homem fica de mãos atadas porque é totalmente imprevisto os acontecimentos naturais. Então, quando nós estamos falando de acontecimentos naturais, eles não são previstos. Os acontecimentos naturais, eles são monitorados, a ponto de que a gente consegue chegar a uma previsibilidade com grandes chances de erro, por exemplo, tá? Por exemplo, esses dias eu estava escutando uma notícia de um grande furacão que poderia atingir a costa ali de Miami, nos Estados Unidos. Foi feito um alarme gigante, ele não chegou. Não chegou. Aconteceu o quê? Quem manda não é o homem coleta dados. Foi bom fazer o registro para que a população tivesse chance de se precaver. Graças a Deus, não atingiu. O que atingiu a costa de Miami? Ventos tropicais de alta velocidade, mas não foi classificado como um furacão. Por quê? A natureza é imprevista, tá? Por que os terremotos são comuns na região da Filipina? Porque as Filipinas são localizadas numa região de encontros de placas tectônicas, como que é o Círculo de Fogo do Pacífico. Todos os países, cidades que se encontram nesse círculo de fogo são os locais onde acontecem os maiores terremotos. Ou, melhor dizendo, uma maior frequência de terremotos, tá? Mas é como eu estou falando. Eu não estou falando que a ciência consegue ter assertibilidade aí, né? Em cima das intempéries e da mãe natureza. A mãe natureza não é conseguir, a gente não consegue, o homem não tem capacidade de prever nenhum desastre, apesar do avanço tecnológico. Explique o que é a escala Richter. A escala Richter é aquela escala onde é medida a magnitude dos terremotos, tá? E também dos maremotos. Quanto maior a magnitude, maiores são os danos causados nos terremotos. Houve um terremoto que foi registrado com 11,2 acima, a escala Richter é até 10. Agora eles aumentaram essa magnitude, né? Mas houve aí um terremoto, foi devastador, não lembro a região, gente. Dentro do Círculo de Fogo. Porque ocorrem tantos tremores, né, tantos terremotos de alta magnitude no Chile e no Japão.
Aqui na América Latina, além do Equador, que acontece muito terremoto também, o Chile também é muito afetado, né? Porque esses dois países estão localizados em regiões de encontro de placas tectônicas. O Chile se encontra na placa sul-americana, tá? Presta atenção como é escrito, tá? É sul-americana, não é sul-americana tudo junto, não. Sul-americana é errado, eu vou considerar errado se colocar isso na prova. Próximo ao encontro da placa Nazca, tá? E por isso que nessa região os terremotos são bem frequentes. O Japão se encontra na região de encontro entre placas do Pacífico, da Filipinas e da Eurásia. São as placas de maior movimento registrados, vou colocar atualmente, não sei se é a palavra mais adequada, mas aí são as placas de maior movimento, tá? É a região do Japão ali, Filipinas, da Eurásia ali. A maioria dos terremotos registrados no Brasil possui entre 1 e 3 pontos de magnitude. Em Santa Catarina, o último foi registrado com 4,4. Não sei direitinho a região de Santa Catarina, tá? Porque não acontecem terremotos de alta magnitude no país, porque o Brasil não está localizado no encontro de placas, né? Primeiro começa por aí. Terremotos de alta magnitude não acontecem no Brasil por causa da sua localização. A gente está na parte central da placa sul-americana. E para concluir aí, o nosso capítulo 16, a figura a seguir representa 3 fenômenos naturais gerados pela movimentação de 2 placas tectônicas que estão se afastando, indo separadamente, ou seja, lados opostos. Identifique aí os fenômenos 1, 2 e 3. Então, o fenômeno 1 seria o vulcanismo, tá? O fenômeno 2, o terremoto ou abalos sísmicos. E o 3 ali, que está aí mostrando nas ondinhas, seria aí os maremotos ou tsunamis. Qualquer um dos termos é considerado correto para a utilização, tá? Maremoto ou tsunami. Não tem aí diferenciação nesses dois termos. Os dois significam a mesma coisa. Então, aqui, galerinha, concluímos o nosso capítulo 16. Foi muito bom estar com vocês aí neste ano. Ano que vem estaremos aí no 8º ano, hein? Todos vocês, com a glória de Deus. Tenham sucesso aí nas atividades avaliativas. Estarei de plantão com vocês na quinta-feira à tarde. Se eu não me engano, é o horário das 3 horas. E se precisarem de mim, é só me chamar no plantão para tirar as dúvidas, ok? Desejo para vocês aí ótimas festas de final de ano. Se cuidem, que os casos de Covid estão aumentando novamente aí. Procurem sair socialmente se for necessário. E se sair de casa, saiam com todo cuidado. Desejo aí uma virada de ano espetacular, cheio da presença do Senhor. Muitas bênçãos na vida, na casa, na família de vocês. E um ano próspero de 2021. Fui aí, galerinha. Deixa eu ver quem perguntinha aqui. Beijos! Fui!